reflexão e para a gente finalizar essa etapa. Eu li essa semana, acabei de ler um livro que tem 2 que me pediram, eu emprestei para 2 numa vezada só. Eu acho que eles vão ter que se encontrar e ler na mesma semana o mesmo livro. O livro é do Lauro e ele entrega grandes coisas. E algo que ele disse que me tocou, que me chocou muito, é que ele sempre fez a administração da vida dele 80-10-10. Pastor, 80-10-10? Quem é esperto já entendeu exatamente o que eu estou falando. Eu vou abrir espaço aqui, que eu gosto bem de me locomover. 80-10-10. E eu sentei essa semana enquanto eu li esse livro e eu passei esse princípio para um casal. Se você aprendeu, você vai ser muito abençoado. Se você aprender, você também vai aproveitar. Pastor Márcio Valadão dizia o seguinte, que a oportunidade é um pássaro sem rabo. Depois que ele passar, acabou. Você não pega mais. Não adianta, você viu ele passando e você quer pegar, não tem rabo. Não tem como pegar mais. Aprenda uma coisa. Muitos de nós que aqui estão, imaginamos que quando a gente pegasse o permi, a nossa vida ia mudar. Aleluia. É bom ou não é ter o permi? Parece que é ruim, né, gente? Porque ninguém deu amém. Quase tudo na vida que Deus dá, aliás, tudo na vida que Deus dá é bom. Mas algumas coisas que a gente recebe pode não ser tão bom quanto a gente imagina. O pastor está querendo dizer que o permi não é tão bom, não. Eu estou querendo dizer que é excelente. O ruim é o que você tem feito com o seu permi. 80-10-10. 80-10-10. Você vai marcar isso na sua vida, no seu coração, na sua geladeira. Você vai colocar na tela principal do seu tablet, do seu telefone, do seu computador. 80-10-10. Eu não vou pedir para levantar não, mas boa parte dos que aqui estão e boa parte dos que estão lá fora, que tiveram condições de fazer um crédito e coisa e tal, estão vivendo apertados porque estão com o nome na consuíte. Estou mentindo ou estou dizendo a verdade? Infelizmente, é uma grande verdade. É uma grande verdade. E para nós que somos cristãos é uma grande vergonha isso. Não saber administrar aquilo que Deus dá. A gente gasta mais do que a gente recebe. E qual que é a desculpa? Que o nosso curso de vida é algo 80-10-10. Laura diz o seguinte, ele a vida toda viveu com 80% que tinha. 10% ele sempre poupou e 10% ele sempre entregou na casa do Senhor. A ordem é invertida, tá? Mas você fala 10, 10 e 80, não fica tão bonito. 80, 10, 10 fica mais, mas a ordem é invertida. Ele sempre entregou 10% que ele ganhou. Ele sempre poupou 10%. E ele sempre viveu com os 80% daquilo que Deus tinha dado. Você sabe por quê? Ele entendeu uma coisa, um princípio: nós somos mordomos. Os filhos não são nossos. Aquilo que a gente tem não é nosso. O dinheiro que a gente ganha não é nosso. Somos mordomos. E aí está o princípio de muitos de nós não conseguir ter clareza e organização para ter uma vida financeira bem diferente do que nós temos. Eu vou te dar um testemunho. E por um lado é muito complicado, mas por outro você vê que a organização ela é fora do normal. Eu fui viajar e fiquei 50 dias no Brasil. Não foi assim? Agora, recentemente. E eu tinha algumas coisas para receber e eu não recebi nada. Mas nós fizemos tudo aquilo que a gente gostaria de fazer e um pouco mais. Quando eu cheguei, vindo do Brasil, sem receber o que eu precisava receber, eu precisava fechar um negócio. E nós fechamos o negócio. Joãozinho estava lá em casa o dia que nós fechamos um, e outro ele não estava lá, ele já tinha partido, eu acho. Ou eu estava fora, não sei. Fechamos o negócio. Gustavo, é porque Deus te abençoou? Sim, é claro que Deus me abençoou. Antes do pássaro passar, antes do cavalo passar, eu já estava com minha cela na mão, eu já estava com a bota vestidinha, eu estava com a calça, porque quando ele passasse, eu ia montar no cavalo, porque eu tinha me preparado para algumas coisas.
Sabe como que a gente se prepara financeiramente? Dizendo não para nós mesmos. Dizendo não para a loja. Dizendo não para o relógio. Dizendo não para o crediário. Dizendo não para comprar lá naquela loja lá que você paga por 30 dias. Também essa, e aí de mim falar que aqui não tem crediário. Tem sim. A loja vende para você pagar daqui 30 dias. É crediário. O bobo cai. Você quer prosperar, Davi? Guarde 10% que você ganha a partir de hoje. É pouco, Gustavo, é só 50 francos. Guarda a partir de hoje. Entregue 10% para aquele que abre a próxima porta para que você vai entrar, porque ele também abriu essa. E viva com os 80%. Amém. Organização. Pastor, mas e a fé? Pergunta para Deus quando ele organizou o mundo lá, que o mundo era uma bagunça. E ele não colocou o homem para viver num mundo em bagunça. Lembra? A terra era bagunçada. O sem forma era uma bagunça. E ele organizou. Organiza a sua vida. Organiza o seu quarto. Organiza a sua gaveta. Organiza o seu tempo com o Senhor. Organiza o seu tempo de leitura, o seu tempo de oração. Organiza a sua vida financeira. Coloca cada coisa no lugar que deve ficar. E tenha uma vida organizada para que você possa desfrutar da bênção e da graça do Senhor. Amém, filho? Amém. 80, 10, 10. Que haja graça do Senhor sobre a sua vida para você viver essa realidade, viu? Poderia ter falado antes, né? Porque aí você ia correr e dar os seus 10% na expectativa que Deus ia organizar para o próximo semestre, próximo mês, próximo ano. Não, ele te entrega o recurso. Quem organiza é você. Você pode pedir sabedoria que ele dará, mas você precisa se organizar. Amém? Amém? Eu quero receber aqui agora algumas pessoas, um casal que já tem 1 ano que entregou a ficha, a gente não consegue se encontrar no dia, né? Olha eu entregando aí. Cadê o eles aí? Raíssa e Wagner. Vem cá, filhão, vou receber vocês hoje. Eu também quero receber o Giovanni. Vem cá, meu filho. Ficam todos aqui na frente do pastor. Vem aqui. Cara, meninas, pra gente é um prazer poder receber vocês. Só que sabe o que acontece? É só um papel assinado. Você só assinou um papel. Até aqui nós não fizemos nada além de assinar um papel. Mas e agora? Qual que é a posição que você vai jogar? São vocês que vão me dizer qual é a posição que você vai jogar. Porque semana passada a gente disse que uma igreja em movimento é a igreja que tem cada jogador na sua posição. Cada talento sendo ativado, sendo utilizado. E se vocês não caminharem conosco, nós vamos ser uma igreja capenga. Uma igreja mãe. Uma igreja que não anda direito, não se move direito. Uma igreja que não funciona direito. E não é só para eles, é para você também. Porque a gente não está aqui vivendo um grande teatro, né, Marcelo? Para a gente é um prazer recebê-lo mais uma vez conosco. Marcelo é um grande irmão. Eu quero ver o dia que eu vou te receber aqui, tá? Da glória. Já entrega para ele a ficha de membro, porque ele faz parte dessa história. A maioria de vocês já conhece, qualquer dia desse eu vou contar de novo. Mas entenda uma coisa. Nós precisamos de vocês no time. Amém. Não tem um espaço de, eu tô na reserva. Não, o campo de reserva aqui, o banco de reserva aqui não funciona. Talvez lá no seu time seja legal ter um banco de reserva top, não é? Se eu tiver um banco de reserva top, quando eu cansar, o cara que entra vai matar a pau. Mas na igreja não tem quem joga na reserva. Todo mundo joga no time titular. Só tem um time titular. A igreja é um time titular. Que seja um tempo para vocês viverem esse novo do Senhor. Eu quero dizer para vocês, enquanto a gente serve o Senhor, Deus abre a comporta do céu sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, de uma maneira muito especial, e que essa possa ser a realidade de vocês. Amém? Coloque-se de pé para a gente poder orar com eles e agradecer a Deus. Dê a mão a vocês três.
Betão vai tirar uma foto no final, Betão, com nós três aqui, para a Duda postar para mim. Estende sua mão para cá. Pai, eu quero colocar em tuas mãos este momento, ó Deus, em que nós recebemos os teus filhos, a Giovana, o Wagner, a Raíssa, na casa do Senhor, Pai. Nós sabemos que não foi hoje que eles foram recebidos nos céus, na casa do Senhor, como filhos, mas hoje nós recebemos nesse time, ó Pai, para servir ao Senhor. Aonde os seus dons e talentos serão ativados, aonde eles ativarão dons e talentos, aonde eles serão edificados, aonde os seus filhos edificarão, e que o Senhor possa derramar sobre eles uma unção de ousadia, para que vivendo no Senhor eles experimentem, ó Pai, uma fé alargada, um tempo novo de graça, Pai, e que o Senhor possa usá-los com autoridade e com intrepidez para que a tua casa avance, para que o evangelho do Senhor seja pronunciado, Senhor, por toda a face da terra. Deus, que o Senhor os abençoe. E nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Graças a Deus, que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, viu? A gente está vivendo uma série agora, né? E qual é a série mesmo? Igreja em Movimento. É isso aí, Igreja em Movimento. Já temos 4 semanas, essa é a 4ª semana dessa série, nós vamos acabar a semana que vem. Na primeira semana, ô Felipe, você está querendo ser promovido, eu vou repetir para ver quem quer promoção aí, para ver se vocês pegaram a visão, entendeu? Então nós vamos acabar essa série semana que vem. A promoção pode ter salário para todo mundo, não tem não, gente. Na primeira semana a gente falou da igreja que sai do seu esconderijo. Nós fomos chamados para sair de onde estamos e viver o novo. Na segunda semana a gente aprendeu com Deus que a igreja em movimento, ela precisa andar no Espírito. Ela não anda por aquilo que ela acha, pela sua carne, pelos seus sentimentos e por aquilo que vê. Muito pelo contrário, além dela viver pelo Espírito, ela anda pelo Espírito. Essa é uma realidade da igreja que não está estagnada, que não é um corpo, um organismo sem movimento, mas sim um organismo vivo, para caminhar e viver o propósito do Senhor. Semana passada, nós falamos que uma igreja que se movimenta é uma igreja que tem comunhão, não foi isso? Aonde os dons ministeriais são utilizados para edificar a igreja. Somos edificados dentro, mas os nossos talentos, como diz lá em Mateus 24, são aparatos do Senhor para edificar a comunidade que nós estamos inseridos. Então, uma igreja que vive em comunhão, ela coloca em ativação os seus dons e talentos. A igreja é edificada, mas também aqueles que estão lá fora, que não pertencem ao rebanho ainda, são de outro rebanho, como diz Jesus. Eles também serão edificados por esta igreja que está em movimento. Vai ser edificado por você. É por isso que você está sendo equipado aqui esses dias. Para que você não viva a igreja só aqui dentro, para que você saia daqui, dessas 4 paredes, como igreja de fato, para viver algo poderoso em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E esta tarde, esta noite, nós vamos entender que para um corpo caminhar, continuar caminhando, para que esse corpo possa viver e cumprir a meta, vamos assim dizer, estabelecida por Jesus, quer chegar no final desta corrida, quer correr a corrida, quer completar a carreira. Você há de convir comigo que nós precisamos nos alimentar bem, amém ou não amém? Amém. Preste atenção numa coisa. Uma pessoa que gosta de fazer exercício se alimenta bem ou não? Sim. Pode ser que sim, pode ser que não.
Mas se ela se alimentar bem, você há de convir comigo que o desenvolvimento desta pessoa vai ser muito melhor do que o desenvolvimento de uma outra pessoa que se alimenta mal, faz o mesmo treino, o mesmo exercício, tem a mesma rotina de treino, de descanso, de trabalho, mas a alimentação ela é diferente. Nós precisamos nos alimentar bem. Nós precisamos saber com o que a gente está se alimentando. A Bíblia diz em dado momento que Jesus fala o seguinte, que o problema da alimentação não é aquilo que nós estamos comendo, falando da vida espiritual, mas assim aquilo que está saindo da nossa boca. Porque aquilo que sai da nossa boca diz em que cremos, como cremos. Então, se você não vive aquilo que Deus tem estabelecido para que a igreja viva, se você ainda não tem tido experiência com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, talvez aquilo que saia da sua boca não condiz com a realidade que Cristo te chamou para viver. Não é aquilo que entra por ela, mas sim aquilo que sai. Porque você há de convir comigo que todos nós, os bons crentes e os maus crentes, estão todo mundo vivendo no mundo lá fora. Todos nós estamos sendo bombardeados por uma infinidade de alimentos com o mundo lá fora, que alguns de nós têm consumido, mas outros de nós não têm consumido. Mas aquilo que entra não é tão importante quanto aquilo que sai, porque se você está cheio de Deus, nada daquilo que o mundo te oferece pode entrar, porque não tem espaço. Não acha espaço em sua vida, não acha espaço na sua alma, nos seus sentimentos, na sua mente, porque você está cheio da palavra e da presença de Deus. Então a palavra desta noite é o suprimento do céu, o alimento espiritual. E eu quero compartilhar com você em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, 3 tópicos deste alimento. Paulo, quando está dando a última saudação para essa igreja de Coríntios, ele diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, qual que é o alimento desta noite para a nossa vida? Graça. Se alimente da graça. Seja suprido pelo amor do Senhor. Permita-se alimentar da comunhão com o Espírito Santo do Senhor. E é nesse primeiro tópico que eu quero trabalhar com você nesta noite, para que nós possamos entender a graça verdadeiramente como ela é. Porque muitos de nós temos imaginado que a graça é um salvo-conduto para pecar, e às vezes as pessoas falam comigo que os pregadores da graça, eles baratearam o evangelho, mas essa não é uma verdade. Eu quero discorrer com você aqui, para que você entenda que a graça não é baratear o evangelho, é muito pelo contrário, é a riqueza do evangelho. A graça é a riqueza do amor de Deus para com as nossas vidas. A graça é pão do céu, a graça é o maná do céu, a graça é aquilo que pode alimentar o coração do faminto, do sedento. O amor de Deus é aquilo que pode nos dar sustentabilidade para continuar caminhando, para continuar vivendo. E a comunhão com o Espírito Santo, ela também é para nós como água fresca em tempo complicado, em tempo desafiador. Preste atenção quando Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, acerca daquele espinho. Você lembra? E nós já falamos de Paulo infinitas vezes, e você também já ouviu falar de Paulo muitas vezes. E Paulo, ele foi eleito pelo Senhor como apóstolo, ele foi feito, fabricado pelo Senhor, construído pelo Senhor. O seu apostolado não é um apostolado de homens, mas sim um apostolado que Deus esteve com ele, através do Espírito Santo, ensinando. Porque quando você vai estudar a vida de Paulo, você vê que ele não esteve muito tempo com os apóstolos, com aqueles 11 que sobraram. Mas ele esteve retirado, aprendendo uma palavra do Senhor, para pregar aos gentios. E qual é essa palavra? A palavra da graça. Deus forjou para você um povo. Deus forjou para ele um povo. E o judeu era o povo de Deus. Só que Deus não pertence somente aos judeus. E isso ele falou com Paulo.
identificando a graça de uma maneira poderosa, mas aqui a gente vê o que Paulo descreve para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, de todas aquelas que Paulo estava tendo, de tudo aquilo que Deus estava usando Paulo para fazer, e como que Deus tinha aberto os olhos de Paulo para enxergar o Evangelho de uma forma diferente do que os outros apóstolos enxergaram. Foi-me dado um espinho na carne, foi-me dado um mensageiro de Satanás para me atormentar. 8. 3 vezes perdi o Senhor para que tirasse de mim. 9. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Paulo dizendo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Preste atenção como o evangelho que a gente tem enxergado, ele é diferente desse evangelho que Paulo está pregando. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do grande apóstolo Paulo. Largou tudo, ele era perseguidor e agora ele é perseguido. Ele tinha carta para matar pessoas, agora eles estão procurando para matar. Ele guardava a lei como quase nenhum outro, mas agora ele teve um encontro com a graça e ele entendeu que aquela lei foi sobrepujada pela graça, que é ainda mais infinita, que ainda é um amor mais puro do Senhor pela vida humana, pelo ser humano. E ele se encontra no momento que ele diz: Deus, eu estou passando uma dificuldade, eu tenho um problema, tenho uma montanha na minha frente, eu preciso atravessar essa montanha. Muitos acreditam que Paulo pode ser humano, pode ser cego, pode ser gago. E alguns acreditam que isso que ele estava vivendo era uma perseguição, sendo um ou sendo o outro. A resposta de Deus para curar um homem que era usado como cura para todo lado é não. Não vou te curar. A sua graça, a minha graça, é o suficiente. É tudo que você precisa para poder viver. Ele não removeu a montanha, ele não removeu a doença. E talvez você esteja passando por um momento como esse, clamando para que o Senhor abra uma porta, para que essa provação acabe, né? Isso que você está vivendo, essa dificuldade cesse. Mas nem sempre Deus vai finalizar a sua prova, finalizando a prova. Muitas das vezes nós vamos ter que viver o percurso, caminhar o percurso, atravessar andando a montanha, subir a montanha com os nossos próprios pés, descer a montanha com os nossos próprios pés. Mas o que precisamos para viver tudo isso é a graça do Senhor, que ela é diferente daquilo que muitos de nós acreditamos. Preste atenção, quando aquele povo rejeitou o maná de Deus no deserto, vocês lembram? Quando Deus rejeitou Deus, quando aquele povo rejeitou Deus, saía do chão serpentes e picava aquele povo. E a quantidade daquele povo que morreu. E o povo clamou ao Senhor e ele disse: olha, vocês vão fazer uma serpente em meio ao deserto. E toda vez que alguém for picado por esta serpente, por este mal, vai olhar para aquela serpente que vocês edificaram. E aquele era um símbolo de Jesus para o Novo Testamento, para o nosso tempo. Toda vez que você enfrentar uma montanha, um gigante, um problema, mar adverso, muitas vezes Deus não vai abrir uma porta no seco para você atravessar o mar, você vai ficar em alto mar e o seu barquinho vai balançar. Mas ele diz: olhe para Jesus. Assim como aquele povo era curado do mal olhando para a serpente, nos nossos dias, o mal não tem poder sobre nós quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o amor de Cristo. Nós precisamos receber esta graça, nós precisamos receber deste favor de Deus. E o motivo de estarmos aqui nesta noite é porque nós recebemos favor de Deus. Há favor de Deus sobre você, há favor de Deus sobre mim. E há uma diferença em viver um novo tempo com Jesus e viver um antigo tempo com Jesus. Na lei, a lei dizia o seguinte: você precisa merecer a presença do Senhor. Na graça, no tempo novo,
A Bíblia diz que é o motivo que você não merece. Ele te encontrou caído e perdido. E te agraciou. Te deu a mão para você levantar. Nós não éramos merecedores e nós não somos merecedores. Na lei você tinha que fazer alguma coisa para se relacionar com Cristo, com Deus. Na graça, Deus fez o melhor que Ele tinha para que você pudesse se relacionar com Ele. Na graça você tinha que fazer com seus próprios... Na lei você tinha que fazer com seus próprios méritos. Na graça, o seu merecimento próprio não diz nada. A Bíblia diz que, como eu disse, Deus amou Jesus antes de Jesus ter dado nenhum passo em direção ao milagre algum. Jesus ainda não tinha feito nada. E muitos de nós nos relacionamos com Deus à medida que nós fazemos as coisas. Mas não é isso que você fala, pastor. Você não diz que a gente não pode entrar no time e ficar no banco de reserva? É isso que eu falo, sim. Você não fala que a gente não pode enterrar o nosso talento, não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Não é o Senhor que diz que nós precisamos ter os nossos dons ministeriais ativados? Sim, não sou eu que digo, é a Bíblia que fala. Mas o caminho ele é invertido. O caminho da lei é dizer, se eu agir certo, Deus me ama. O caminho da graça é, Deus me amou. É por isso que eu estou agindo certo. Deus me amou, então eu fui capacitado para largar o velho e viver o novo. Deus me amou, por isso que agora eu não estou mais preso no pecado, mas estou livre para viver uma vida nova nele. Isso é graça, isso é favor de Deus que nós recebemos. E quando a gente olha, por exemplo, para a vida de José, o percurso de José durou 13 anos mais ou menos. E uma horinha só com aquele rei. Uma horinha só com o faraó. Mudou a realidade da vida de José. Graça de Deus. José não fez. José não fez por merecer. Mesmo que a gente olhe para a vida de José e a gente consiga entender que não, ele fugiu da mulher do Potifar. Nem se José tivesse trabalhado os 13 anos, ou os 26, ou os 39, ou os 50 anos, ele conseguiria viver e ter o poder que o próprio Deus deu para ele naquela nação. Isso se chama graça, favor que nós não merecemos. Quando você olha para a vida de Esther, lá no reinado da Pérsia, teve um concurso de beleza. Imagina a quantidade de mulheres que não tinha naquele concurso de beleza, para ver quem o rei ia escolher. Talvez tinha mulheres mais bonitas que Esther, mais cheirosa que Esther, mais nova que Esther. Mas houve graça de Deus sobre a vida daquela mulher. E a gente consegue ver claramente, tanto na vida de um quanto na vida do outro, que quando você é envolvido pela graça, Deus te usa para salvar um povo. Foi assim com José. Foi assim com Esther. É o favor imerecido. Então, quando nós entendemos que nós não merecemos a casa que temos, nós não merecemos o trabalho que temos, nós não merecemos o amor com o qual Deus nos amou, nós não merecemos Jesus naquela cruz, nós não merecemos nenhuma bondade da parte de Deus. Nós colocamos a mão na maçaneta da graça para abrir e ter aquele rio jorrado sobre as nossas vidas. No livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11, 12 e 13, a gente vê a graça se revelando nos 3 tempos que nós vivemos: passado, presente e futuro. Tito 2, 11. Pois a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou a todos os homens. 12. Ela nos instruiu a renunciar à piedade e impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa desta era. Ela nos ensinou, instruir a ensinar. 13.
enquanto guardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, enquanto nós aguardamos futuro. A Bíblia diz que ela já se manifestou salvadora sobre as nossas vidas, ou sobre a vida da grande maioria daqueles que aqui estão. Ela já agiu em nossas vidas no passado, mas ela age no presente como? Nos instruindo a ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida longe do pecado, completamente diferente daquilo que algumas pessoas dizem que a graça ela é sucatear o Evangelho, ela é baratear o Evangelho. Não é. A graça ela nos educa a ter uma vida santa, mas não para por aí. A Bíblia diz que ela também age no nosso futuro, aguardando aquele grande dia, onde os filhos manifestarão a glória do Senhor, naquele tempo onde a natureza, ela está gemendo, na grande expectativa que a glória de Deus seja manifesta sobre a vida dos filhos de Deus. Mas dá para acreditar que é algo tão bom assim, Betão, algo tão maravilhoso, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos lavou, que nos tirou da morte, caído, quase morto à beira do caminho, quase morto. Fomos encontrados. Ele colocou sobre as nossas feridas azeite. Ele nos levou para uma hospedaria, e disse para o dono daquela hospedaria: cuide dele, porque eu vou voltar. Cuide dele, porque eu vou voltar. E se tiver algo para acrescentar neste pagamento, eu acrescentarei. É isso que Jesus fez com você e comigo. Nos tirou lá da beirada da rua, da marginalidade, da marginal da rua, e nos colocou na hospedaria do Espírito Santo. Ele é aquele que está nos hospedando, nos ensinando, nos guardando, nos capacitando para que a gente consiga viver até o dia que Ele voltará para nos buscar. Aleluia. E o pagamento dele não é um pagamento que precisa ser feito. Ele pagou o preço justo e necessário. Ele morreu naquela cruz. A cruz para muitos é motivo de ofensa, para nós é poder de Deus para arrancar o mundo, os homens, do poder de Satanás e do pecado, e colocá-lo sobre a graça do Rei dos Reis. Mas a Bíblia diz, Pedro diz em 2 Pedro 1, 2, que a graça pode ser multiplicada, pode ser acrescentada. Eu falei primeira, segunda? É isso aí, é exatamente isso aí. Você quer ler comigo enquanto eu bebo água? 1, 2, 3 e... Graça e paz sejam multiplicadas a vocês, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz sejam adicionadas, multiplicadas, acrescentadas sobre a vida de cada um de nós. Nós já recebemos uma porção de graça. Se está bom até aqui, com essa porção que recebemos, ainda a graça a ser multiplicada. E como? Como que essa graça pode ser multiplicada? Pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Jesus, pelo relacionamento com o Pai. Ainda há graça sobre a vida dos filhos para ser multiplicada. Então nós precisamos crescer no favor, nós precisamos crescer na graça, nós precisamos crescer no conhecimento. À medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai se relacionando, à medida que a gente vai escutando, à medida que a gente está aqui neste lugar, num culto como esse, Deus vai se revelando a nós, Deus vai nos ensinando, Deus vai tirando de nós aquilo que impedia que a gente conseguisse ver, e a graça dele passa a ser multiplicada, aumentada nas nossas vidas. Para multiplicar é preciso ouvir, para multiplicar também é preciso falar. Nós amamos nos relacionar e viver igreja com pequenos grupos. E eu tenho visto algumas pessoas que estão chegando, e daí 15 dias, daí 2, 3 pequenos grupos que ela participam na casa de alguém. Eu vou citar a Liliane, com a sua casa, participando na casa da Jô. Já parece que já faz parte da família há muito tempo. Já tem 3, 4 semanas, mais ou menos. Temos outros que também estão vivendo isso. A gente pode aqui, o Felipe e a Gabi.
parece que já são de lá há quanto tempo? Entende? Parece que já estão lá com os meninos há um tempão. Até de festa já participaram. No primeiro dia, na verdade, foi uma festa, né? Parece que vai ter festa lá de novo, viu? Fica ligado aí. Tô sabendo. Tô sabendo. Presta atenção numa coisa. Nós amamos viver em igreja com um pequeno grupo. Por quê? Porque lá a gente tem a oportunidade de falar da nossa fé, de exercitar. Eu criei, por isso falei. Tem gente lendo Bíblia. Eu criei, por isso falei, declarando a sua fé. Eu falo aquilo que eu creio. Mas é por isso também que a gente está aqui todo domingo no culto. A análise é muito simples. A análise é muito simples, né, Paulo? Vamos fazer uma comparação, se a gente tem como comparar esse tipo de crescimento, mas na vida da pessoa, no falar, no florescer do fruto do Espírito, a gente consegue medir a espiritualidade da pessoa. Se ela é espiritual, tem fruto do Espírito. Se ela é carnal, tem fruto dela mesma. Digamos que vamos comparar uma pessoa com você que vem ao culto 50 e poucas vezes por ano. Todo domingo você está aqui. Você vai ao seu GECEL 50 vezes por ano. Só falta no Natal e no Ano Novo. Com a vida de uma pessoa que vem na igreja esporadicamente 2 vezes por ano. Me diga o seguinte, a fé de quem será edificada neste ano? A fé do primeiro? Que tem ouvido pregação o tempo todo, que tem estimulado a sua fé o tempo todo, que tem sido impelido por Jesus a viver algo novo, a alargar as fronteiras, a alargar a sua fé? Ou aquele que passa por alguma dificuldade 2 vezes por ano e só vem 2 vezes por ano na igreja? Eu sei que você vai falar, tudo pode acontecer, pastor. Mas a realidade é uma só. Aquele que vem constantemente para ouvir a pregação, ouve, está aprendendo. E aquele que vai toda semana participar de um pequeno grupo e fala, também edifica a sua fé. Ele será uma pessoa muito mais alargada na fé do que alguém que não tem contato com a palavra do Senhor. É muito simples, não é porque simplesmente eu quero que você venha, eu quero que você vá. É a Bíblia que diz que a frequência ela muda. Nós precisamos ouvir, nós precisamos estar no culto, nós precisamos ouvir uma pregação, nós precisamos ser edificados. E eu, se eu fosse você, ouviria atentamente 1, 2, 3 pregações todo dia. Eu leria a Bíblia todo dia, eu me dedicaria todo dia. Aquela pessoa que vai no GECEL, que edifica alguém, que compartilha com alguém, a sua fé também se torna mais robusta. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo para que a gente possa ler 1 Coríntios 1, 21. E a gente vai descobrir de onde vem a pregação. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A salvação, ela vem através da pregação. Então quer dizer que a frase que Santo Agostinho disse, ela não está de tudo certa. Quando ele diz, olha, eu vou pregar o Evangelho, mas se preciso for, eu fale. Você prega falando, ensinando, ouvindo. Você precisa falar. Mas aquilo que você fala tem que ter uma resposta de fruto na sua vida. Gálatas 3, o 2 e depois o 5. Gálatas 3, 2, a Bíblia diz o seguinte: essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito Santo ou pela fé na mensagem que ouviram? Nós somos salvos pela pregação. Nós recebemos o Espírito através da pregação. A Bíblia diz que Pedro ainda falava enquanto o Espírito veio sobre a casa de Cornélio. Então nós somos salvos pela pregação.
nós recebemos o Espírito pela pregação 3:5. E a Bíblia ainda diz que os milagres acontecerão através da pregação. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram. Os milagres acontecem porque nós pregamos, porque nós anunciamos, porque nós falamos. É isso que Jesus fez quando ele falou com os 12, vão de 2 em 2 e anunciem, e façam milagres, vão de 2 em 2, os 72, e foi um grupão maior, vão e anunciem nas casas que eu estou para chegar, e eles operaram milagre. Por causa de quê? Por causa da pregação. Então nós precisamos ter a graça que há em nós multiplicada, essa graça que recebemos, através da pregação do Evangelho. Romanos 10:17. Enquanto você abre, eu vou ler o que a Bíblia Mensagem diz acerca desse versículo. Ela diz o seguinte, a questão é o seguinte, na tradução Mensagem: antes de crer, você tem que ouvir. Não há como você crer sem ouvir. Você precisa ouvir para crer. E, a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para se ouvir. Olha como a mensagem ela é dura, ela é enfática, dizendo que o seguinte, ou é o anúncio das boas novas, ou você não precisa ouvir nada. Ou alguém está anunciando Cristo Jesus como único, suficiente Salvador, ou nós não precisamos ouvir, não há nada para se ouvir. A tradução que a gente conhece é o seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Em outras traduções diz que o ouvir vem pela palavra de Deus, pregação, anúncio das boas novas. Tudo é por meio da pregação. Tudo é por meio do anúncio das boas novas. A palavra é o alimento. A revelação ela é o pão vivo do céu. A pregação ela traz conhecimento. E para crescer no conhecimento, crescendo no conhecimento, se multiplica a graça de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas eu já tenho vivido coisas maravilhosas até aqui, eu já tenho vivido coisas poderosas até aqui. Ainda há mais favor de Deus sobre você, ainda há mais graça de Deus sobre você. O Deus que nós conhecemos, Ele não é um Deus finito. Nós nunca vamos cessar de conhecer a Deus enquanto a gente estiver aqui. Ainda há para se conhecer. Ainda há graça de Deus para se derramar sobre a minha e sobre a sua vida. E nós precisamos nos alimentar desta graça. Um corpo que se move. Um corpo que sai do seu atoleiro. Ele precisa ser um corpo que entendeu a graça de Cristo como sendo o seu alimento, como sendo pão diário para que ele possa caminhar e viver. A graça é o sustento do nosso espírito. E nós precisamos entender a graça, não com a mente humana, mas com uma revelação do alto. Porque muitas coisas são incompreensíveis naturalmente dizendo. Como que eu vou contratar trabalhadores de manhã até a tarde? E eu não pago a hora. Eu pago o dia, independente se trabalhou 8 horas ou se trabalhou 1. Isso é graça. Como que um filho que torceu para a morte do pai, que quis que o pai estivesse morto, sai de casa com sua herança, volta, sujo, fedorento, quebrou a cara, e o pai está com os braços abertos para recebê-lo. Isso é incompreensível. Mas isso denota a graça de Deus para as nossas vidas. Naquilo que eu li em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, Deus faz Paulo, ele dá uma saudação em relação ao amor de Deus, a graça de Jesus e o amor do Pai. O amor de Deus é aquilo que nos sustenta. Nós somos sustentados pelo amor de Deus. Paulo saudando aquela cidade, aquela igreja com essa salvação, ele estava alimentando aquela cidade para que eles continuassem vivendo e vivessem tudo aquilo que ele ensinou nessas 2 cartas.
Que esta graça seja multiplicada sobre nós e que o amor de Deus esteja sobre cada um de nós. Nós precisamos ser sustentados pelo perfeito amor do Senhor. Precisa ser um alimento para o nosso espírito e também um alimento para a nossa alma. João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz um versículo que o mundo todo conhece. O mundo todo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo tanto, que entregou o seu Filho. Essa é a imensidão do amor de Deus. Mas João, já bem velhinho, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz o seguinte: vede como é grande o amor de Deus. Tantas experiências que João já tinha tido com o Senhor, estando ele com Jesus, ou longe já de Jesus durante tantos anos, lá com quase 100 anos, escrevendo essa carta dizendo: vede como o amor de Deus por você, ele é grande. Vede como o amor de Deus pela sua casa, ele é grande. Veja como ele te amou sobremaneira. O amor de Deus, ele não tem medida. Ele é imensurável, ele não é finito, ele é infinito. Ele mediu o seu amor para com a humanidade, enviando Cristo para morrer por nós. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, a Bíblia diz algo poderoso: que nós não recebemos o espírito de escravidão. Paulo, mais uma vez, escrevendo para Roma, para aquela igreja que estava lá. Nós não recebemos o espírito de tormento, o espírito de prisão, mas ele nos adotou e nos chamou para filhos. E é mediante isso que o Espírito conduziu a Paulo a nem traduzir aquilo que estava escrito. Nós podemos chamar ele de meu pai, de pai querido, porque ele nos amou em primeiro lugar, ele nos amou primeiro. E uma igreja que se move em direção à humanidade perdida, uma igreja que se move dentro da própria igreja, para que o fogo no altar jamais cesse, é uma igreja que é sustentada pelo amor, é uma igreja que é sustentada pela sua graça. A Bíblia diz que ele revelou os nomes. Cristo veio para revelar o nome de Deus. Mas no Velho Testamento a gente já tinha visto se revelar através de vários nomes. João 17,6. A Bíblia diz que Cristo veio para revelar o nome de Deus para aqueles que Deus os tinha dado. Eu revelei o teu nome. É Jesus orando. Aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Eu revelei o nome àqueles que o Senhor me deu. Qual nome Cristo veio revelar? Se Cristo estava revelando alguma coisa, é porque alguma coisa estava escondido. Se Cristo estava manifestando algo, é porque algo não poderia ser manifesto, não tinha se feito conhecido até aquele momento. E qual é o nome que Cristo revelou? Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê Deus se revelando como Jeová Jireh, o Deus que provê. A gente vê Deus se revelando como Jeová Shalom, o Deus da paz, como Jeová Rafá, o Deus que cura, como Jeová de si, como aquele Deus que é a minha bandeira, como Jeová Raá. Ele é o meu pastor, como Jeová Tsidkenu, ele é minha justiça, como Jeová Samá, ele está ali. Mas não era esse tipo de nome, de atributo de Deus que Cristo estava revelando. Quando Deus diz que ele é o Deus que cura, ele não diz simplesmente para você, que ele é um Deus que cura, ele diz que ele é a cura. Amém. Quando você recebe a Deus na sua vida, você recebe a cura. Amém. Quando ele diz que ele é o Deus da paz,
Não é que Ele é o Deus que tem a paz, Ele é o Deus da paz. Quando você recebe esse Deus, você recebe a paz. Amém. Ela já habita em você. Quando você entende que Deus é o Jeová Jireh, Ele não é o Deus que provê, Ele é a própria provisão. Amém. Por isso há sustento para você dos céus. Por isso há mantimento para você na dispensa celeste, porque Deus é o Deus que provê. Deus, Ele é o meu pastor, Ele é a minha justiça. Ele está aqui, Ele está comigo, Ele está com você. Ele não está lá, Ele está aqui. Amém. Mas não era esse o nome que Cristo tinha vindo a revelar. Não era esse Deus que todos já conheciam que Cristo veio revelar. Qual é o nome que Cristo veio revelar? Abba Pai. Ele é o Pai. Ele não é o Deus Pai, Ele é o seu Pai. É diferente. O seu pai pode ser a pessoa mais importante do mundo, um diplomata, alto escalão do exército, um médico de renome, um ultra advogado, para todo mundo, um grande escritor, um grande teólogo, um grande cristão, mas para você ele é pai. Para você ele é pai. Ele é tudo isso aqui, mas Ele é o Deus Pai. E é isso que nos sustenta. É saber que Ele nos ama de tal maneira que enviou o Seu Filho para que Ele nos pudesse chamar de filhos. Isso traz sustento para que a gente possa caminhar. E quando Cristo revela Deus Pai, a gente vê na Bíblia Cristo chamando de Pai, revelando Ele como Pai, mais de 200 e tantas vezes. Romanos 5:8. A Bíblia diz o seguinte: Deus prova o seu amor por nós, entregando o seu Filho naquela cruz. E vendo falar de Pai, de amor, talvez você está olhando para dentro de você, dizendo: cara, eu estou numa situação tão ruim, tão complicada, que não sei nem se dá para acreditar que Deus me amou tanto. Ou talvez você não esteja lá embaixo, talvez você já esteja num lugar mais confortável. E nesse tipo de lugar, muitas vezes é mais fácil a gente acreditar que Deus nos ama. Mas o justo não vive por aquilo que vê. Ele vive por fé. O justo não vive por aquilo que ele sente, ele vive por fé. E para a gente poder finalizar, para a gente poder ceiar junto, e quando a gente olha para essa ceia, a gente vê o quão grande foi o amor de Deus para as nossas vidas. Porque aqui a gente está vendo um suco de uva. A gente está vendo um pão partido de coração. É um gesto tão simples que eu vou beber um suco, que lá em casa eu bebo às vezes melhor, mas com certeza eu bebo mais do que esse pouquinho aqui. Aí você vai comer um pão, talvez esse seja até gostoso, mas na sua casa você pode ter o mais gostoso e ainda come mais do que esse bocadinho. Mas isso está trazendo o amor para perto. O amor manifesta 2000 anos atrás, ele está trazendo para perto. Para ontem, para hoje. A graça de Deus suficiente para amanhã. A favor de Deus, houve favor para ontem, há favor para hoje, mas ainda haverá favor para amanhã, porque Ele não é um Deus infinito. E quando nós olhamos para aquela cruz, a gente vê o quanto Deus nos amou. E Deus falou isso com Jesus, lá no Jordão. Jesus batizou, Jesus saiu do Rio Jordão e Deus disse: esse é o meu filho, eu amo. Rio Jordão começa lá no Hermon, vem descendo e morre no Mar Morto.
Por que o Mar Morto é morto? É porque ele é o lugar mais baixo da terra. Não tem lugar. É o lago mais baixo da terra. Não tem lugar mais baixo do que aquele lago, onde a água pode sair daquele lago e ir para outro lugar. Está a 400 metros abaixo do nível do mar. Naquele lugar, em um dos lugares mais baixos da terra, Deus olhou para Jesus e disse: eu te amo. Talvez você esteja vivendo o momento mais baixo da sua vida, o momento mais complicado, o momento mais doído. Talvez você esteja como Paulo pedindo: Deus, passa de mim isso, arranca isso, Deus, que está me fazendo sofrer. Mas Deus está com você te dizendo: eu te amo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele te amou no ponto mais baixo da sua vida, aonde você não tinha Jesus, aonde você não tinha a salvação, aonde você estava agarrado na perdição. Mas há um outro lugar que Jesus ouviu Deus falar que o amava. Monte da Transfiguração, lá no alto. Um dos lugares mais altos daquela região, uma das montanhas mais altas daquela região. Lá em cima, Deus se encontrou com Jesus e disse: esse é o meu filho e eu tenho prazer nele. Isso precisa nos alimentar. Entender que nós somos filhos, nós fomos agraciados e ainda há graça. Nós fomos agraciados e ainda há favor para aumentar nas nossas vidas. Nós fomos amados por Ele e nós fomos colocados em um lugar que não tem um lugar mais alto para que possamos estar, que é a posição de filho. O Deus dos deuses nos fez filho, o Rei dos reis nos fez filho, o Mestre dos mestres morreu por nós ali naquela cruz para declarar o amor de Deus e nos fazer filhos. Coloque-se de pé. Repita comigo: eu fui agraciado. A graça de Deus sobre a minha vida. Ele multiplicará o seu favor. Eu fui amado. Eu sou filho. E o Senhor é o meu Pai. Eu quero orar com você, Pai. Nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer, porque o Senhor nos amou primeiro, nos amou de tal maneira, tanto nos amou. O Senhor enviou o teu Filho, ó Pai, como reflexo do seu amor, para concretizar o seu amor para conosco. E essa manifestação de amor e graça, ela tomou os nossos corações, ela tomou a nossa vida, ela é o motivo de estarmos como igreja sendo sustentado, uma igreja que se move, um corpo, Senhor, ajustado, ó Pai, que não é imóvel, mas um corpo vivo, ó Pai, que se movimenta. Eu sou esse corpo, eu faço parte desse corpo. A sua graça me sustenta, o seu amor me sustenta, o pão do céu me sustenta, Pai, assim como Jesus ali quando ele